A gente está fazendo a leitura junto, o estudo desse livro, Uma Vida com Propósitos. E aí o que é que aconteceu? A gente está lendo, nós lemos 3 capítulos juntos e hoje vai ser o dia 4, a gente vai ler o capítulo 4. E eu estou muito feliz porque o conteúdo desse livro tem sido muito transformador. Há um tempo atrás eu tinha lido, foi muito importante na minha vida, eu tive uma experiência muito especial. Vou fazer um overview rapidíssimo do que a gente viu nos 3 dias anteriores. O tema do primeiro dia foi Tudo Começa com Deus. Nós falamos sobre quem nós somos, sobre uma possível transformação em 40 dias, sobre o compromisso que temos e sobre o fato de estarmos lendo juntos e a importância da leitura em conjunto, porque quando um desmotiva, o outro vai e motiva. Quando um tá com sono, o outro vai e liga, bora que vai começar! E quando, às vezes em casa, em família, tem gente que está assistindo com filho, com esposo, com irmãos e as famílias estão sendo transformadas, por isso é importante essa leitura em conjunto. No dia 2, o tema foi Você não é um acidente. E no dia 2 a gente falou sobre a forma que nós fomos criados, de uma forma exclusiva e da importância da gente se aceitar. Deus escolheu o nosso pai, Deus escolheu a nossa mãe, Deus escolheu o lugar que nós iríamos nascer, Deus escolheu como seria a nossa personalidade, a nossa aparência física e a importância da gente se amar com tudo isso, quando a gente entende que fomos formados pelo nosso Criador exatamente do jeito que nós somos. E isso nos ajuda a termos mais amor por quem nós somos. E ontem, no terceiro dia, o tema foi o que dirige a sua vida. E durante o dia de ontem, a gente viu 10 pontos importantes. Primeiro, 5 circunstâncias que movem as pessoas que não vivem num propósito, que não têm o seu propósito definido. E essas pessoas que não têm o seu propósito definido, ela dirige a sua vida pela culpa, pelo rancor, pela raiva, pelo medo, pelo materialismo e pela necessidade de aprovação. Caminhos que as pessoas buscam para encontrar uma razão de viver. E esses 5 caminhos que eu citei são caminhos frustrados e a gente viu isso ontem. E daí a gente viu 5 vantagens de seguir, de ter uma vida dirigida por propósitos. E quais foram essas vantagens? A primeira, conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. A gente entendeu que a vida tem sentido quando a gente conhece o propósito. Que mais? Que conhecer o nosso propósito simplifica a nossa vida, direciona a nossa vida, estimula a nossa vida e, por fim, nos prepara para a eternidade. E nós fechamos a live de ontem com 2 perguntas. 2 perguntas muito importantes, entendendo onde o autor compartilha conosco que terá um grande dia, que Deus nos fará 2 perguntas. A primeira pergunta é: filho, o que é que você fez com Jesus Cristo? Você amou Jesus, você conheceu Jesus, você se relacionou com Ele, você aprendeu com Ele, você viu Jesus como um exemplo a ser seguido, a ser trilhado. E isso fortalece você, sustenta você. Então a primeira pergunta seria: o que é que nós fizemos com Jesus Cristo? Qual foi a nossa relação com Jesus? E a segunda pergunta é Deus perguntando para nós: o que é que você fez com tudo que eu te dei? Tudo o que, Zandra? Os talentos, os dons, as habilidades, os relacionamentos, os recursos, tudo que Deus colocou em nossas mãos. E o grande ganho é que no final poderemos dizer assim: olha, eu amei a tudo que Jesus me ensinou. E olha, eu compartilhei tudo que eu ganhei. Então, se eu tinha muitos bens, eu compartilhei. Se eu tinha muito conhecimento, eu compartilhei. Se eu tinha muitos talentos, eu usei esses talentos. Eu dei o meu melhor. Então, para que a gente possa ter a resposta correta dessas 2 perguntas, a gente precisa concluir essa jornada. Estamos numa jornada de quanto tempo, Zandra? 40 dias. E o que é que pode acontecer na sua vida em 40 dias? Meu Deus, meu Deus.
Eu já estou na expectativa sobre o que é que vai acontecer na minha vida após esses 40 dias, porque eu já tenho visto essa transformação. E hoje, o capítulo de hoje é lindo, o título muito forte. Diz, criado para ser eterno. Criado para ser eterno. Então, pelo título já vem uma verdade muito forte para nós. Deus tem plantado a eternidade no nosso coração, no coração humano. E hoje, exatamente hoje, você vai entender por que é tão difícil para nós, seres humanos, aceitarmos ou entendermos a morte. Por que é tão difícil? Hoje essa resposta vai chegar para nós. Por que é tão difícil aceitar a morte? Porque nós fomos criados para sermos eternos. Nós fomos planejados para a eternidade. E olha o que Abraham Lincoln disse a respeito disso. Ele disse assim: Deus certamente não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. A proposta de Deus era a imortalidade para nós. E vamos começar a leitura desse livro. Nossa, eu estou muito ansiosa para começar a leitura desse capítulo, porque o título ele é muito atrativo. Ele me chama. Quando eu vejo que eu fui criada para ser eterno, então eu falo assim, uau, o que é que eu preciso fazer para eu viver o que o meu Criador planejou para mim, que é a eternidade? E aí eu vou começar a ler aqui com você. Diz assim: a vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo na eternidade do que aqui. A Terra é um lugar de preparação, pré-escola, o vestibular para a sua vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta do aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos sobre a Terra, mas para sempre na eternidade. O seu tempo na Terra é, como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Por quê? Porque você foi feito para ser eterno. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz que Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Você tem um impulso inato de ansiar pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o projetou à sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte sempre parece anormal e injusta. Sempre. Por quê? Porque a gente entendeu o quê? Que a gente nasceu para ser imortal. Que nascemos para ser imortal, por isso a gente não aceita a morte. A razão pelo qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Então essa vontade que a gente tem de viver, essa dificuldade que a gente tem de aceitar a morte, não é uma coisa nossa. É uma coisa que Deus plantou em nós. Então o nosso Criador planejou e colocou dentro de nós um desejo pela vida. Então querer viver não vem de você. Querer viver vem do nosso Criador. Ele nos projetou para isso, Ele nos planejou para isso, Ele nos formou para isso. Um dia o nosso coração parará de bater. Então será o fim de seu corpo e de seu tempo na Terra, mas não será o fim definitivo. Seu corpo terreno é apenas uma residência temporária do seu espírito. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação, mas se refere ao nosso futuro corpo como uma casa. A Bíblia diz, de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para
sempre. E quando essa verdade chega para nós, quando acessamos essa verdade, a gente entende que existe algo muito maior, existe algo muito além. E a gente para e a gente reflete que quantas vezes nós ficamos tão preocupados com coisas tão pequenas, com coisas tão banais, com coisas que não farão a diferença. Quantas vezes nós brigamos e lutamos por coisas tão insignificantes. Quando na verdade o nosso tempo aqui é só uma passagem. É só uma passagem. Mas não pode ser uma passagem simples. Tem que ser uma passagem muito preciosa. E a gente vai falar sobre isso aqui. Se a vida na Terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece apenas duas: a salvação ou a perdição. Seu relacionamento com Deus na Terra determinará seu relacionamento com Deus na eternidade. Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, se você aprender a confiar em Jesus, você será convidado a passar o resto da eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, se desprezar o perdão, se desprezar a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. Eu tive a experiência quando eu era muito pequena, eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, e minha mãe se converteu, ela entregou a vida dela a Jesus. E eu não entendi o que era aquilo, né? E eu lembro que uma vez nós fomos em uma casa onde tinha uma reunião, as pessoas se juntavam para orar juntas. E aí uma pessoa chegou para minha mãe e falou assim para minha mãe: me conta aí, Zandra já aceitou a Jesus? E naquela hora minha mãe olhou para aquela pessoa que perguntou a ela e fez assim: eu estou esperando ela crescer para ela decidir. Só que eu, ainda pequena, estava fazendo um desenho no papel, eu ouvi aquela pergunta. E como toda criança curiosa, o que eu fiz? Eu olhei para aquela mulher que perguntou e falei assim: ei, mas me diz, o que é aceitar Jesus? E aquela mulher disse assim: olha, no dia que você aceitar Jesus, no dia que você disser: Jesus, venha morar no meu coração, sabe o que é que vai acontecer? Você vai receber uma paz diferente, você vai receber uma alegria diferente, você vai receber uma vida diferente. E sabe mais? Vai acontecer uma festa no céu por sua causa. E quando eu ouvi isso, quando eu acessei essa informação, quando eu acessei essa verdade, eu falei: meu Deus, eu quero isso. Eu quero isso, eu quero acessar essa verdade, eu quero acessar essa paz, eu quero esse amor na minha vida. E se depender de mim, eu quero que tenha festa no céu, sim. E aí o que eu fiz? Aí eu falei: tá, então eu quero, como é que eu faço? E aí aquela mulher falou assim: olha, você levanta sua mão e diz: Jesus, eu te aceito em meu coração, eu entrego a minha vida para ti. E para mim foi muito fácil. E aos 7 anos de idade, o que eu fiz? Eu fui, levantei a minha mão e falei: ei, Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração. E aí eu me lembro muito de uma música que a gente escutou que estourou aí, né? Estourou a música que conta a história de Zaqueu, que Jesus estava passando ali perto, e Zaqueu, que era um homem bem baixinho, ele subiu numa árvore para ele conseguir ver Jesus, e ele ficou lá na árvore, lá de cima, olhando Jesus, e ele não era do tipo de pessoa que caminha com Jesus. Ele não era daquela pessoa que andava na igreja, aquela pessoa pura, santa, perfeita, não. Zaqueu era um cobrador de impostos, um homem duro, um homem que não tinha um coração, sabe, atrativo. As pessoas não gostavam dele. E ele estava lá em cima da árvore só para tentar ver Jesus. E quando ele está lá em cima, escondido, vendo Jesus passar, Jesus olha para cima, olha para aquela árvore e diz: ei, Zaqueu, desce aí, porque hoje eu vou jantar na sua casa. E a Bíblia conta a história, essa história é linda, 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 linda. A Bíblia conta a história, hoje é o dia 4, tá? Iane perguntando, hoje é o dia 4. E a Bíblia conta na história que Zaqueu desceu rápido da árvore, desceu rápido correndo. Eu imagino o que é que passou na cabeça de Zaqueu. Eu acho que ele pensou assim: como assim?
Como assim Jesus entrar na minha casa? Eu sou um pecador, quem sou eu? E Jesus entra na casa de Zaqueu. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o que acontece com Zaqueu, gente? Zaqueu é transformado. Quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida é transformada. E aconteceu isso com Zaqueu. E quando Zaqueu teve esse encontro com Jesus, Zaqueu falou, sabe de uma, eu vou devolver. Eu vou devolver tudo que eu roubei, tudo que eu menti, tudo que eu enganei as pessoas, eu vou fazer mais. Eu vou pegar tudo que eu roubei, tudo que eu enganei, tudo que eu menti, e eu vou devolver 4 vezes mais, 4 vezes mais. E a Bíblia conta que daquele dia pra frente, Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. E às vezes no dia a dia, na nossa rotina, a gente fica assim pensando, Zandra, mas não sei se eu vou ter um relacionamento com Jesus, eu não sou perfeito. Eu não sou crente, ou eu não leio a Bíblia, ou eu não ando na igreja. Eu não sei se Jesus quer ter um relacionamento comigo. E aí eu te pergunto, o que é que Zaqueu tinha para Jesus querer ter um relacionamento com ele? Olha, Zaqueu não tinha nada. Zaqueu não tinha nenhuma característica que a gente julga que atrai a Jesus. A única coisa que Zaqueu fez foi agir. Ele foi lá e subiu na árvore e falou, sabe de uma, eu quero ver esse homem passar. Eu quero ver esse homem, eu quero acessar esse homem. E semelhante a Zaqueu está sendo você. Quando você falou assim, sabe de uma, eu vou topar esse desafio de 40 dias. Eu vou mesmo, eu vou subir nessa árvore. E que árvore é essa? Essa árvore é todos os dias, quando você espera até dar 22:02 e vem aqui online e diz, sabe de uma, eu quero ouvir, eu quero aprender o que está escrito nesse livro. Eu quero encontrar um propósito para minha vida. E quando Jesus vê isso em você, quando Jesus vê isso em mim, sabe o que ele faz? Ele olha pra mim e diz assim, Zandra, desce dessa árvore aí, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Aí Jesus olha e diz assim, Luciana, Tereza, Lúcia, Rogério, Josefa, Jeane, ei, hoje eu vou pousar na sua casa. Hoje eu vou entrar na sua casa. E quando Jesus, ele entra na nossa casa, o que ele faz? Ele muda tudo. Ele transforma tudo. Ele se move. E ele muda a realidade da nossa história. Lúcia, o nome desse livro é Uma Vida com Propósitos. Estamos numa jornada. Uma jornada de 40 dias. E hoje é o dia 4. Hoje é o dia 4. E todos os dias estamos juntos, aprendendo e entendendo para que possamos encontrar o propósito da nossa vida. Zaqueu teve aquele encontro com Jesus. E Jesus mudou a história dele. E quando eu tinha 7 anos, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Simplesmente eu levantei a minha mão como uma criança inocente. Eu disse, ei, eu quero dizer sim para Jesus. Eu quero que Jesus entre na minha família. Eu quero que Jesus entre na minha vida. E, gente, depois daquele dia que eu saí daquela reunião, nunca mais Jesus saiu da minha vida. Nunca mais ele saiu do meu coração, nunca mais. E eu acredito piamente que hoje ele quer fazer morada na sua casa. Ele quer morar na sua casa, ele quer entrar na sua casa. Só que Jesus, ele tem uma educação. Ele tem uma educação incrível. E ele não entra se ele não for convidado. Então, que tal se você já fizer isso agora? Agora mesmo, onde você está, na sua casa, no seu celular, onde você está. Se você puder falar alto, fale alto mesmo. Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. E se você não puder falar, fale com o seu coração. Jesus, eu quero que o Senhor entre. E eu quero que o Senhor faça essa mudança, que o Senhor faça essa transformação. E eu quero encontrar o meu propósito. Quando você compreender plenamente o que há mais na vida, que é apenas o aqui e o agora, e perceber que a vida é apenas uma preocupação,
é apenas uma preparação para a eternidade, você começará a viver de forma diferente. Você começará a viver à luz da eternidade. E isso lhe dará nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, com cada tarefa, com cada circunstância. Se você entender que tudo que você faz aqui e agora vai ser reflexo do que você vai colher no futuro, você vai pensar 2 vezes antes de você agir. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes se mostrarão algumas vezes insignificantes de nossa atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, menor todo o resto parecerá. Quando você vive à luz da eternidade, seus valores mudam. Olha que coisa incrível! Você vai começar a enxergar valor em coisas que antes você não via. Você utiliza mais sabiamente o seu dinheiro e o seu tempo. Você decide onde você vai gastar o seu tempo. Já que existe algo muito mais precioso, muito mais grandioso, muito mais transformador para além do aqui e do agora. Então por que eu vou gastar meu tempo com coisas que não vão agregar valor na minha vida? Você passa a dar mais valor à sua personalidade. Você passa a dar mais valor aos seus relacionamentos. Em vez de você valorizar fama, dinheiro, realizações e prazeres, suas prioridades começam a se reorganizar. Você começa a entender o valor que tem uma conversa sua de qualidade com seu filho. Você começa a entender o valor que tem um tempo que você para fazer uma leitura que vai transformar a sua vida, que vai agregar valor na sua vida. Você começa a entender o valor de você fazer uma ligação para alguém que você ama e dizer: olha, eu te amo profundamente. Você é importante na minha vida. Eu queria só te dizer isso. Eu lembro de um vídeo que eu vi e os pais começaram a ligar para os filhos. Os filhos na rotina, na escola, na faculdade, no trabalho, de diversas idades. E de repente, um pai ligava para o filho ligava para o pai, a família se conectando. E às vezes falava assim: diga aí, o pai falava: diga aí, filho. O que é que você quer, meu filho? Quer alguma coisa? Não, pai. Eu só liguei para dizer que eu te amo e que você é importante na minha vida. E eu queria compartilhar isso com o Senhor. E naquela hora o pai se desmanchar, porque por não resistir diante de tamanho amor, de tamanha expressão de carinho. E quanto custa? Não custa nada. Aliás, custa o seu tempo, o tempo que você decide investir na coisa certa, Suas prioridades são reorganizadas. Manter-se em dia com as tendências, modas, valores populares não é mais tão importante quando você entende o seu propósito. Tudo muda. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez por mim. E o livro segue: se o seu tempo sobre a terra fosse todo voltado para a sua vida, eu sugeriria que começasse a vivê-la imediatamente. Você poderia deixar de ser bom, de ser ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Você poderia dedicar-se a si próprio de modo totalmente egocêntrico, porque suas ações não teriam consequência alguma. E isso faz toda a diferença. Mas a morte não é o fim. Aqui em Salvador, recentemente nós perdemos um grande filósofo. Eu sei que tem gente aqui de outras cidades, mas aqui em Salvador tínhamos um grande filósofo chamado Saja. E eu gostava muito de uma abordagem que ele trazia. Normalmente nas palestras dele, antes dele começar a palestra, ele fazia essa pergunta. A pergunta que ele fazia era: o que é que você está fazendo com a sua única
vida. O que você está fazendo com essa vida que você está vivendo agora? E ele tinha uma segunda pergunta que ele fazia: o que você está fazendo com a única vida do outro que interage com você, que convive com você, que vive ao seu lado? Isso é muito forte, porque nos faz refletir sobre os frutos que estamos semeando nesta vida, neste momento, nesta hora. O que a gente está fazendo para fazer a diferença? Você poderia dedicar-se a si próprio de um modo totalmente egocêntrico, porque suas ações não teriam consequência, mas a morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte é uma transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo aquilo que você faz na Terra. Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. E aí eu quero passar um filme para você assistir. Assista esse filme. Assista amanhã, durante o dia, para que à noite, quando a gente se encontrar novamente na nossa live, você já tenha assistido esse filme. Porque tem muito link a respeito da eternidade. O nome do filme é A Cabana. A Cabana. Eu até procurei ele no Netflix, eu não encontrei, mas eu acredito que ele esteja disponível no YouTube. Assista esse filme. E ele nos faz refletir a respeito dos frutos que nós plantamos nessa vida e o que nós poderemos colher na eternidade. E aí o livro diz: o aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio em curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve manter sempre em sua mente a visão para a eternidade. A visão em seu coração, o valor que a eternidade representa para você, representa na sua vida. Há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. O que vemos hoje é apenas o que, gente? A ponta de um iceberg. A eternidade é todo o resto que não conseguimos ver sob a superfície. Deus tem mais para nós. Deus tem muito mais para nós. A gente não foi formado só para viver essa vida aqui e morrer, não. Aqui é uma passagem. Mas onde estaremos na eternidade é fruto de quê? Do que vamos semear nessa passagem. O que vamos semear nessa estrada. O que vamos semear nessa caminhada. E olha o que o Rick Warren traz pra gente nesse livro. Ele diz assim, ó: entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Nós sabemos que neste exato momento, agora, exatamente agora, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos, libertos de toda dor, de todo sofrimento, recompensados por nossa fidelidade na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Então, olha que coisa linda, aquilo que você faz aqui, aquilo que você planta aqui, as renúncias, tantas renúncias que você já fez, vai te gerar um resultado lá na frente, uma recompensa. Uma recompensa. Nós não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas e tocando harpa, não, gente. Não é isso, não. Uma vez contaram isso pra gente, não é? Vamos ficar lá na nuvenzinha. Não é isso que Deus preparou para nós. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Olha que coisa linda. Deus tem um propósito para a sua vida na terra. Você está aqui para cumprir uma missão. Por isso é importante que você acesse a sua missão. Zandra, mas eu não sei qual é a minha missão. Eu já procurei, Zandra, eu já fiz tantos cursos. Eu fiz coach, eu fiz PNL, eu fiz milhares de formações, eu fiz terapia, eu fiz tudo e eu não consigo enxergar o meu propósito. Você vai enxergar esse propósito depois desses 40 dias.
se você ficar firme nessa jornada, junto comigo e junto de todas as pessoas que decidiram viver essa jornada, eu te garanto que quando chegarmos ao dia 40 dessa jornada, você vai conseguir perceber nitidamente qual é o seu propósito aqui na Terra. E é por isso que você está aqui, para cumprir um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas ele não termina aqui. O plano envolve muito mais do que as poucas décadas que passaremos nesse planeta. É mais do que a oportunidade de toda uma vida. É muito mais, é muito mais. Deus lhe oferece. Olha o que a Bíblia diz. Mas que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O Deus de hoje é o mesmo Deus que lá no passado, olha o que Jesus fez. Jesus olhava para um cego e dizia: enxergue, o cego enxergava. Para um coxo, levanta e anda, e ele andava. Para um paralítico, ande. Para um mudo, fale, ele falava. É esse mesmo Jesus que está aqui disposto a entrar na sua vida e fazer a mudança que você precisa, colocar você no trilho, direcionar você para a jornada que você nasceu para realizar. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões são pensamentos frequentemente sentimentais, baseados na ignorância. Você pode sentir que é mórbido pensar a respeito da morte, mas, na verdade, não é saudável viver negando-a sem a considerar inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que um dia acontecerá. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. E o autor, ele nos traz uma abordagem incrível, incrível, incrível. Nossa, o que eu vou falar agora é muito forte. Lucy, você tá pedindo para eu salvar a live. Eu não posso salvar a live, porque eu estou muito comprometida com as pessoas que estão aqui. Eu preciso honrar as pessoas que estão renunciando para dormir tarde. Tem gente que tá dormindo aqui 11, 11h30, meia-noite. Porque quando acaba essa live aqui, as pessoas ficam refletindo. Você tem insights, Deus fala com você, então eu preciso honrar essas pessoas que estão aqui. Mas todos os dias eu estou postando no meu feed 15 minutos. A gente vive uma experiência aqui de 1 hora. E aí eu posto lá 15 minutos de alguns pontos fundamentais para que as pessoas que não conseguiram acompanhar conseguirem pegar algo, fisgar algo. Mas se você quiser honrar alguém que não pôde estar aqui com a gente, compra esse livro, dá de presente para essa pessoa. Você vai encontrar na Saraiva, na Cultura, em todas as livrarias. Tem 1,5 milhão desse livro aqui no Brasil. Olha o que eu vou falar agora, gente. Isso é forte, tá? Diz assim: assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe não tinham um fim em si, mas era uma preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Você entendeu junto comigo? Você entendeu? Isso é forte. Diz o seguinte: a gente podia pensar assim, nossa, por que uma criança precisa ficar 9 meses no ventre da sua mãe? Deus não poderia fazer diferente? Ele poderia fazer em um dia. Em um dia, a mulher dormir, quando acordar, já tá com aquele barrigão e de repente a criança nascer. Mas a criança, para nascer, ela precisa passar por uma preparação. E essa preparação significa 9 meses. São 9 meses de preparação. É o tempo de preparação para que aquela criança fique pronta para vir ao mundo. E quando o autor traz essa analogia, ele diz o seguinte: eu, Vagalume, Lucy, Iane, todos nós estamos num momento de preparação. Preparação, não para esse lugar, mas para o lugar que Deus preparou para nós. Então a gente precisa vencer a preparação. Algumas crianças não resistem ao tempo de preparação e elas morrem. Você não pode permitir que morra a sua fé
nesse momento de preparação. Você não pode permitir que morra a sua esperança nesse momento de preparação. Você não pode permitir que morram os seus sonhos nesse momento de preparação. Não, você não pode permitir. Você precisa entender que você está passando por uma fase e que você está sendo moldado, você está sendo preparado, você está sendo aperfeiçoado para uma missão maior. Olha só. Se você possui um relacionamento com Deus, por meio de Jesus, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo na terra, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o seu nascimento na vida eterna. A Bíblia diz, porque este mundo não é nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna, no lugar que Deus preparou para nós. Em comparação com a eternidade, nosso tempo na terra não passa de um piscar de olhos. Mas as consequências durarão para sempre. Isso é sério. Isso é muito sério. Porque a vida que a gente vive aqui, talvez seus 30 anos, talvez seus 40 anos, seus 50 anos, seus 60 anos, eu não sei quantos anos você tem, mas esse tempo que você viveu até agora, para Deus é como se fosse um piscar de olhos diante da eternidade que Ele está preparando para você. Então, se você quiser viver e colher os frutos de uma eternidade digna, de uma eternidade de recompensa, de alegria, de paz, você precisa cumprir uma boa preparação aqui na terra. Uma boa preparação, uma boa caminhada, uma boa estrada. Os atos dessa vida definem o destino na próxima. Tudo que você faz aqui define o que é que você vai colher na sua vida eterna. Então, que tal se você perdoar mais? Então, que tal se você amar mais? Então, que tal se você julgar menos? Recentemente, uma pessoa me procurou e fez assim: Zandra, olha, eu senti no meu coração de fazer uma ação boa por você. Eu quero te dar um presente. E aí, essa pessoa começou a me falar sobre o presente. Olha, o presente é esse, é esse, é esse. E quando a pessoa estava falando, eu falei: tá, mas o que você quer? O que eu preciso fazer para receber esse presente? Não, nada. Eu quero te dar esse presente. Eu quero abençoar você. Eu quero disponibilizar isso para você. Gente, na mesma hora que isso aconteceu, na mesma hora, a minha mente humana, a minha mente carnal, a minha mente, sabe, sem conexão com o Criador, com o propósito, na hora que tem uma defensiva, como quem diz assim: como assim vai me dar assim de graça? Tem algum interesse aí por trás. E naquela hora que eu pensei isso, eu não falei com ninguém, eu pensei isso, eu falei: nossa, que estranho alguém assim querer me dar presente assim do nada, qual será o interesse? Na hora, Deus falou comigo, na hora, Deus falou no meu coração: ei, que é isso que você está pensando? Eu quero abençoar você, eu quero presentear você, eu quero trazer algo bom para você, e é assim que você agradece. E isso me fez refletir que às vezes vem bênçãos pra gente, vem presentes pra gente, vem pessoas pra gente, vem mensagens boas pra gente, e muitas vezes estamos como se estivéssemos armados. Como assim? O que é que tem por trás disso? Vamos buscar mudar esse mindset, mudar essa mentalidade e entender que nós estamos aqui numa preparação. E como você vai se comportar nessa preparação? E naquela hora eu disse: uau! Eu recebo esse presente, eu agradeço por esse presente. E sabe o que eu fiz pela pessoa? Eu orei por ela. Deus abençoe essa pessoa, que essa pessoa receba de forma dobrada, em porção dobrada aquilo que essa pessoa está fazendo por mim. Porque se tiver alguma intenção ruim, é com ela e Deus. Você só precisa cumprir o seu papel, você só precisa fazer a sua parte, eu só preciso fazer a minha parte.
e pronto. Então a gente precisa gerenciar o nosso coração. Porque às vezes nosso coração, ele tenta tender para caminhos errados. A Bíblia fala sobre um homem chamado Paulo e diz assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. Porque às vezes a gente toma uma decisão e às vezes o nosso coração quer tender para um outro lado, então a gente precisa ficar atento. Atento, porque toda vez que você lembrar que esse tempo que você está vivendo aqui é uma passagem, e que aquilo que você planta aqui, você vai colher na eternidade, você vai repensar a respeito de como você pensa, de como você age, de como você fala, de como você olha, do que é que você entrega, o que é que você compartilha com o mundo. Eu tô fechando, tá? Tô fechando. Alguns anos atrás, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto da sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Se a gente entender que cada dia é o último dia da nossa vida, o que é que a gente pode fazer de diferente? O que é que a gente pode mudar? Aqui em Salvador, recentemente teve uma palestra e tinham mais de 1000 pessoas no auditório. Eu estava no auditório assistindo a palestrante fez uma dinâmica. E aí ela falou assim: eu quero 2 pessoas aqui na frente, 2 corajosos, vamos lá, 2 corajosos. E foram 2 pessoas lá na frente. E aí ela chegou para as 2 pessoas e falou assim: olha, eu quero que vocês 2 imaginem que vocês acabaram de ganhar R$1 milhão. Na hora que ela falou isso, só de pensar que eles ganharam, eles já ficaram: tá, R$1 milhão, ei, meu Deus, nem vai ser real e tal. E aí ela falou assim: cada um de vocês está com R$1 milhão, porém cada um vai ter um destino totalmente diferente. Aí ela chegou para um e falou assim: olha, com esse R$1 milhão, você vai poder fazer o que você quiser, comprar o que você quiser. E aí me diz, o que é que você vai fazer com esse R$1 milhão? E aí ele falou: eu vou fazer várias viagens, eu vou comprar uma casa nova para minha mãe, eu vou comprar um carro para meu pai, Ele começou a falar tudo que ele ia fazer com aquele dinheiro que ele ganharia. Chegou pro outro e falou: olha, o seu destino vai ser diferente do dele. Você ganhou o mesmo R$1 milhão e você pode fazer o que você quiser com esse R$1 milhão, mas tem uma parte que é diferente. Aí ele falou: qual? E aí ela disse: você vai morrer amanhã. E quando ela disse isso para aquele rapaz, gente, ele estava sorrindo, o semblante dele caiu. E ela falou: me diz, o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Se você souber que você vai morrer amanhã, mas você tem R$1 milhão na sua mão, na sua conta, você pode comprar o que você quiser. E naquela hora, aquele homem disse: olha, eu não compraria nada, porque eu queria passar o dia de hoje inteiro ao lado da minha família, inteiro ao lado das pessoas que eu amo, inteiro perto das pessoas que são importantes na minha vida. E eu estava sentada no auditório e aquilo ali me fez refletir tanto sobre a minha vida. E eu pensei: meu Deus, por que quando a gente está na correria da vida, no dia a dia, na agitação, no trabalho, a gente não pensa em passar tempo de qualidade com o que de fato é importante na vida da gente? Mas no momento que ele decidiu, no momento que ele disse: olha, eu vou morrer amanhã, então eu preciso aproveitar hoje. E aí, isso me fez refletir: quando uma pessoa tá para morrer, gente, a pessoa tá ali no leito, a pessoa tá nos últimos momentos da vida dele. Você já ouviu falar de alguém que disse assim: poxa, mas antes de morrer eu preciso comprar um sapato, eu preciso comprar um eletrônico que eu tanto quero, preciso trocar de carro. Ninguém quer comprar nada, ninguém quer fazer nada. Os últimos momentos da vida da pessoa, o que é que ela quer? Ela quer estar perto das pessoas que ela ama. Ela quer estar perto das pessoas que são importantes para ela. Zandri, por que você está falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso para você entender que se você viver como se você fosse morrer amanhã, você vai refletir sobre como você vai viver hoje. Sobre o que de fato é mais importante para você hoje.
Quais pessoas de fato são importantes na sua vida hoje? Quantas pessoas você ama e precisam ouvir que você ama hoje? Quantas pessoas precisam da sua ajuda hoje? Quantas pessoas precisam do seu perdão hoje? E quantas pessoas você precisa perdoar hoje? Uau! Uau, é forte. Eu falei para vocês que cada dia do nosso estudo a chapa vai esquentar. Cada dia o autor ele vai nos apertando para quê? Para colher da gente o melhor, para que você entenda que você é muito mais do que simplesmente um sobrevivente nessa terra. Você é alguém que tem um plano, Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um sonho para a sua vida e você precisa viver esse sonho e você precisa se preparar para onde você vai ser projetado na eternidade. E aí vamos anotar a nossa reflexão do dia. Pega a sua caneta aí, pega o seu caderno, escreve aí reflexão, 2 pontos. E qual é a frase da reflexão de hoje? A frase é a seguinte, anota aí. E olha, eu quero te pedir para você postar. Posta a frase, posta a reflexão, posta a pergunta do dia. Comenta o que é que foi, o que é que significou para você todo esse momento, o que é que tem significado para você esses dias. Todos os dias, 22:02, vamos estar aqui juntos nessa jornada. E até o dia 40, você vai ver o que é que vai acontecer na sua vida. Você vai ver o que vai acontecer. A reflexão é: há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Escreve essa reflexão. Há muito mais na vida do que apenas o aqui e o agora. Essa é a reflexão. Zandra, qual o texto de memorização do dia? O texto de memorização, escreve aí, memorização, 2 pontos, escreve aí. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele deseja. Mas, se você fizer a vontade de Deus, você viverá para sempre. Isso está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 17. Eu vou reler para você. Diz assim: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele deseja. Mas, se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. E agora vem a pergunta. Qual a pergunta do dia hoje? Qual é a pergunta que você vai deitar na sua cama hoje, olhar para o teto e conversar com o seu pai, porque você já iniciou um relacionamento com o seu Criador. E você vai conversar com ele e refletir sobre a resposta para essa pergunta, porque a resposta para essa pergunta está dentro de você. A pergunta é, olha que poderosa, olha que pergunta poderosa. Uma vez que fui feito para ser eterno, eu vou repetir. Uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer? E a única coisa que eu deveria começar a fazer. A pergunta de hoje, ela provoca 2 ações. Ela provoca 2 atitudes nossas. Uma coisa que precisamos parar de fazer. E outra coisa que precisamos começar a fazer. Então reflita sobre isso, reflita. Pare, pense, diga assim, nossa, olha, comece a refletir, passe a noite assim, refletindo e pensando assim, meu Deus, o que é que eu preciso parar de fazer? Que eu estou fazendo esse tempo todo, eu nunca tinha parado para pensar na eternidade, eu nunca tinha parado para pensar sobre o que eu vou fazer, sobre que existe uma vida muito além dessa. E pare para refletir, que ações
Você precisa começar a agir, não ontem, hoje, agora. Quais atitudes você terá? Gente, eu tenho tido muitos feedbacks transformadores a respeito do que cada pessoa que começou aqui essa jornada comigo até o dia 4 está vivendo. Pessoas estão sendo transformadas, o perdão tem sido ecoado. Pessoas que nos falavam há muito tempo estão se conectando. Pessoas que estavam desacreditadas da própria vida voltaram a acreditar na vida. Então, se você vê que de alguma forma esse conteúdo está agregando valor na sua vida, se você lembra de alguém, se Deus coloca alguém na sua mente, se Deus coloca uma pessoa no seu coração, compartilha com ela, convida ela, diz, vamos lá, vamos nessa live, você precisa ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que esse homem, Rick Warren, foi inspirado por Deus quando ele escreveu esse livro. Eu quero agradecer você, eu quero parabenizar você, dizer assim, parabéns, parabéns pela sua decisão e vamos seguir firme na jornada. Beijo no coração e amanhã, 22h02, a gente se encontra aqui. Beijão, tchau, tchau.